Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha o tema de hoje, Klabin. Carol, meu Deus, a Klabin, as ações da Klabin caíram mais de 20% nos últimos anos. E hoje, o que a gente precisa entender? O que está acontecendo? Vamos avaliar juntos. Será que é uma boa oportunidade? A Klabin agora, que aliás a Klabin 11 fechou em torno ali de R$16,96 hoje no último pregão, tá, gente? Ou não investir nas ações da Klabin? Que inclusive, turma, o Luiz Barsi fala muito dessa empresa, né? Tem há muitos anos na carteira. E lembrando, turma, que a Klabin também é uma empresa que tem mais de 100 anos aí de história. Então, turma, olha só, nesse vídeo a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar os indicadores da Klabin, vamos ver as últimas notícias que estão saindo e entender qual que é o futuro, o que a gente espera para essa empresa, que é muito falado e muitas pessoas têm na carteira e muitos me perguntam. Turma, o que aconteceu? Nos últimos 5 anos da Klabin, ela caiu forte, as ações caíram aí mais de 28%. E aí percebe-se, né, parece que é aquele coração, né, aquele exame de coração, você faz assim, né, você fala, ai meu Deus, eu tô desesperado na carteira. Calma, calma aí, né, não fica desesperado. E tem altas e baixas, por quê, pessoal? A Klabin, ela é uma empresa que ela não é aquela empresa que todo mundo precisa toda hora, perene, como uma elétrica, né, como um banco. Ela é uma ação que depende de vários fatores, né? A empresa, a Klabin, depende de vários fatores. E aí a gente trouxe aqui para vocês. Antes de mais nada, pessoal, a gente começar todo esse vídeo, eu quero pedir o seu like. Por quê? Porque, gente, ajuda muito a passar esse canal para outras pessoas, para o YouTube, compartilha. E se você não é inscrito ou inscrita, já vê aqui que o YouTube deu uma mexida, né, uma bagunçada, já vem aqui, se inscreve no canal e também já ativa o sino para você receber novos vídeos. Tá bom, turma? E aí agora a gente vai começar aqui, vamos mandar pau aí no vídeo. Turma, o que acontece? Primeiro de tudo, pessoal, a Klabin é uma commodity, tá? O que a Klabin faz? Ela é uma exportadora de celulose, tá? Só que a Klabin, ela é verticalizada. Por quê, Carol? Porque ela não faz só isso. A Klabin, ela faz, provavelmente você já viu aquela caixa de papelão chegando na tua casa, né, do Mercado Livre. Você vai ver a caixa de papelão ali, tá escrito Klabin. Ela faz papel higiênico, ela faz fralda, ou seja, turma, ela não trabalha só com celulose. Então, ela consegue fazer o quê? Ser verticalizada e trabalhar com diversos pontos importantes, né? Fralda, então, todo mundo usa bastante aí com os bebês. E aí, pessoal, o que acontece? Ela é muito similar à Petrobras, né? Que usa o petróleo para gerar aí combustível e a Vale como minério, né? Vamos dar um exemplo aí para ferro. Então, para virar aço. Então, olha só, o Renanzinho colocou aqui para gente, e olha o que aconteceu com a Klabin, né? Ela vem em momentos aqui de, como eu falei, né? Parece aquele exame de eletro, né? Que a gente faz do coração, e nos últimos 5 anos aqui, ó, a gente vê no topo, ela tá bem baixa. E aí, aqui também a gente continua vendo as pessoas falarem, nossa, eu vou vender a Klabin, eu vou vender a Klabin. E por isso que eu gosto, pessoal, vou vender, não vou? Depois eu vou te falar o que eu penso nesse vídeo. As pessoas têm que entender o que é a empresa, primeiro de tudo, turma, não vai na onda de alguém falando, e o que está acontecendo. Isso é muito importante. Então, dito isso, turma, essa empresa, ela depende muito da celulose. O que acontece? Ela é uma commodity, e ela é negociada no mundo todo em dólar, tá certo? A Klabin, ela tem uma receita muito dolarizada. Então, a gente tem que entender, ela tem um preço único para todos os países. Como a gente vê aqui, ó, o Renanzinho pôs aqui para gente. Tá vendo? Em todos os países, esse aqui é o gráfico da celulose. Então, ela é totalmente dependente, né? Ela é uma commodity negociada aí a dólar. Então, em 2022, o que aconteceu? A celulose, ela disparou e o mercado ficou extremamente otimista com a Klabin. Só que depois, pessoal, veio o quê? Uma queda forte. E isso pode acontecer com determinadas empresas. Umas caem muito e aí é a hora de você pôr o pé no freio e falar, opa, não vale a pena. Outras caem ali um tempo, mas são boas empresas. Aí o que aconteceu? O óbvio, né, turma? Sem querer querendo, as ações ali caíram. E aí, pessoal, começa a surgir uma pergunta muito importante na cabeça dos investidores, que é, só que agora, será que o mercado vai achar da Klabin, vai continuar precificando a Klabin como se tivesse o pior cenário para acontecer lá na frente? E aí, turma, é quando a celulose estava no topo, um monte de gente estava falando da Klabin, porque o erro
investidor. Todo mundo compra na alta e esquece de comprar na baixa. E aí o que acontece, turma? Todo mundo estava comprando. Só que tem um momento em que a gente passa dificuldades, em que a celulose está mais barata, né? A gente não vê a celulose com o preço que estava, o dólar deu uma caída, e aí a gente vê esse problema. Vamos dar uma olhada? Olha lá, mas no pessimismo parece muita oportunidade, né? Olha só, ela não investe só no Brasil. Ela investe na Itália, ela investe na China, investe nos Estados Unidos, no México. Ela tem uma receita extremamente diversificada, embalagens, papéis. Tá tudo aqui no gráfico, ó. Celulose. Quer dizer, ela é uma empresa que ela tem receita diversificada e ela também trabalha com vários países, tá certo? Vamos dar uma olhada na cotação. Eu vi o último pregão hoje, estava R$16,96 para falar exatamente a Klabin 11. Hoje está aqui, ó, 17,3 a cotação. Ela variou 4,20 para cima. O PL dela está 31,03. Carol, o que é isso? PL, pessoal, é o preço sobre o lucro da ação. Mas como assim de forma mais fácil? Significa que você demoraria 31 anos aproximadamente para você receber o seu dinheiro de volta que você investiu na Klabin. Ela tem aqui, ela está com PVP 2,36. Sim, Carol, vou olhar isso aqui com cuidado? Vou, mas é isso que determina a minha compra? Não. Mas nesse momento a gente fala que a Klabin está ultra barata? Não está ultra barata, né? Está passando um ciclo aí diferenciado. E ela pagou um dividend yield, ou seja, por ano o rendimento foi pago e pagou 8,32% no bolso aí dos acionistas. Olha o gráfico que a gente vê aqui com o Renanzinho, ó. Como eu falei, né? Ela sobe, ela desce, depende de vários fatores. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a margem líquida dela, 3,31%, é o que de fato a receita, isso que importa, põe no bolso de dinheiro. Ela tem aqui uma dívida líquida sobre EBITDA, você vai falar, Carol, até 3 é aceitável, está muito alavancado. Turma, o que acontece com essas empresas? Elas têm projetos, elas investem nos projetos, criam plantas, não é diferente com a Klabin. E aí, como eles têm um contrato mais previsível, elas podem dar uma alavancada, porque elas têm a receita já previsível, que vai entrar no caixa, tá bom? E a Klabin, ela faz muitos investimentos. A gente vê aqui, pessoal, também, ela tem caixa tranquilamente para honrar as dívidas de curto prazo, mais de 1, né, 1,78. E ela tem aqui, pessoal, o que eu gosto de ver que é o ROI, 7,61%, está acima de 6%. O que é o ROI? Né? É o retorno que os acionistas têm investindo na Klabin. Eu estou investindo, mas eu também quero ganhar dinheiro. Então, o ROI é o retorno que os acionistas têm investindo aí na Klabin. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo? E o que a gente vê? O PL ele parece caríssimo hoje. Só que realmente essa empresa, pessoal, ela vem lucrando, a gente vê aqui, muito nos últimos anos. Então, para ela devolver esse investimento via lucro recente, demoraria mais tempo, né? 30 anos nós estamos falando aqui, mas se melhorar os lucros, que para mim é muito provável, né, pela empresa que é, nos próximos trimestres, esse PL volta a cair, porque o lucro sobe e o PL diminui. Então pode ser que esse PL de 30 diminui. Se o lucro sobe, o lucro líquido, o PL diminui. Aí a gente vê aqui, né, pessoal, o PVP. Em média, segue igual, né, o atual ali baixo, perto da média histórica, olha lá, a gente vê aqui, né, ela já teve um PVP bem mais alto. Então a gente vê aqui, ó, né, a média do PVP, tá aqui na barra. A gente tá vendo, ano a ano, ela já teve um pico aqui grande de preço, mas agora ela vem diminuindo, tá na média histórica. Agora vamos dar uma olhada no histórico aqui de indicadores da Klabin. Olha lá, a gente vê aqui alguns momentos em que ela sobe, né, a margem líquida cai, aqui cai bastante, e depois ela sobe, aqui ela tá bem, né, baixinha ainda, mas pode subir, né, pessoal? Por quê, turma? Porque depende do momento do caixa da Klabin, do quanto que ela está pondo de dinheiro no bolso. Tá indo bem a celulose? Ela está vendendo, o papel está vendendo, papelão. Então, o que ela põe no bolso, a margem que ela põe no bolso. E aí, pessoal, essa margem líquida ela é muito pressionada. Por quê? Por causa do aumento nos custos de produção, né? A Klabin, como todas as empresas, ela tem manutenção. E aí, até pela alta também do petróleo, que a gente viu essa guerra, né, infelizmente, e como ela é dolarizada, a gente viu o dólar oscilando muito. E aí a receita também sente. E aí vamos ver outro histórico aqui também do ROI, né? Olha só, ela já teve um ROI aqui baixinho, caiu bem aqui,
e depois a gente vê o ROI subindo, e foi um momento bastante otimista, mas ela continua pagando, né? ROI ali acima de 6%, tá aqui. A gente tá aqui, ó, no ROI da Klabin, tá certo, pessoal? E aí, vamos dar uma olhada na dívida líquida sobre EBITDA, que é justamente o lucro operacional que a empresa tem. O que a gente vê aqui, ó? Dívida líquida sobre EBITDA, né? Teve um momento aqui que vem baixa, e aí, pessoal, tem uma alta, mas aqui ainda está num momento um pouco mais alto, né? Não está assim baixo como já foi, por exemplo, aqui que o Renanzinho vai colocar a seta para nós, né? Então, a dívida líquida sobre EBITDA da empresa, ela está num histórico aqui, ela está altíssima, como já teve um dia? Não, mas ela subiu um pouquinho. E se a gente olhar isso aqui, pessoal, dívida líquida sobre EBITDA, você fala, meu Deus, pode ser um susto enorme, né? Só que o que acontece, pessoal? A Klabin, ela sempre teve a dívida alta. Por quê? Justamente como eu falei, ela investe muito em crescimento, ela faz ali fábricas, ela está sempre investindo. Não é à toa que ela tem mais de 100 anos de história. Ela tem um projeto Puma, tá, pessoal? Anotei aqui que começou em 2004 a 2016, com investimentos bilionários em novas fábricas, e ainda tem um projeto Puma 2, tá? Que é em 2021 a 2024, que vai estar aí nesse tempo, a mais, são mais investimentos aí para o aumento do crescimento. A Klabin, pessoal, é uma empresa histórica, se preocupa com reciclagem, com ESG, que é importantíssimo, a gente vem falando disso. Então, como eu falei, a Klabin, ela tem diversas receitas e está em diversos países, né? Então, isso é muito bom. Agora, a empresa, ela vai começar a colher o quê? Frutos desse investimento. Porque ela investiu, só que ela sabe, a Klabin, quem está ali, que vai trazer futuro. Ou seja, ninguém é bobo na Klabin, né? Não é à toa que ela tem mais de 100 anos. E aí a dívida em si, pessoal, caiu. Mas em comparação com o EBITDA que ela tem, que segue alta, e porque o EBITDA recente da empresa não veio bom. Por que não veio bom? Porque teve um aumento de custos. E aí a receita ela aumentou. Ótimo, a gente quer empresa que aumenta a receita. Só que a gente vai ver isso nos resultados da Klabin. Só que os custos dela, como eu falei, fábrica, né, investimentos, eles também são pressionados. Eles também pressionam. E aí impacta, né, os resultados. O que é natural, a gente vê isso acontecendo com diversas empresas, não é só a Klabin, tá bom, pessoal? Então, turma, se a gente vê aqui uma notícia, olha só, né? A gente traz aqui, o Renanzinho vai pôr na tela. Klabin 11 tem prejuízo de 497 milhões no primeiro trimestre de 2026, apesar da alta das vendas. Cresceu a receita, mas teve um prejuízo, tá bom, gente? Mas não quer dizer que a receita caiu. E aí vem aqui, né, o símbolozinho da Klabin, pô, eu já recebi caixa aqui direto com esse símbolozinho aqui da Klabin. Turma, olha só o que a gente vê aqui, os destaques financeiros, né? A gente vê o volume de vendas da Klabin, teve 12% de aumento. A gente vê ó, a receita líquida aqui, tá vendo? Ela estava aqui, ó, veja que 2%, estava em menos 4%. A gente vê o EBITDA ajustado, que foi o que a gente falou, né, pessoal? Foi para baixo, foi o que eu falei, né? O lucro operacional, o que é isso? Tirando ali taxas, tá lá o EBITDA da empresa, né? Que é o lucro que a empresa tem antes de tirar dívida, amortização, imposto, né? Antes de tirar tudo isso. Depois que tirar tudo isso, aí você sabe a realidade, mas o EBITDA é antes dessas taxas, né? Então teve um problema aqui com o EBITDA, a margem também, como a gente falou, ajustada acaba, né, tendo um problema de queda, mas, pessoal, como eu falei, a receita da empresa não caiu, ela continua produzindo e ela continua fazendo investimentos. Então esses resultados, pessoal, é um clássico resultado operacional razoável, isso a gente tem que saber, mas o lucro pressionado. Por quê, pessoal? Para o mercado, o principal é entender, essa empresa melhorou a dívida? Por quê? Empresa com muita dívida, muito alavancada, é perigoso. Mas ela sofre. Por quê, pessoal? Ela sofre com impacto cambial. A gente teve um dólar aí oscilando, descendo, com essa guerra, infelizmente, nessa disputa de petróleo. E também com margens menores. Ela tem uma margem. Imagina que você vai vender esse mouse, tá? Se eu te vendo esse mouse o custo de produção custou R$5. Se eu te vendo a 10, eu estou ganhando 5 no bolso. Essa é a minha margem líquida. Agora, se custou 5 e eu te vendo a 6, eu ganho R$1.
ou seja, minha margem líquida está apertada, eu ganhei menos do que eu poderia ganhar vendendo em 10. Então, isso acontece muito com empresa de varejo, tá, gente? A gente vê geladeira, exemplo, né, nas lojas de varejo, o que o pessoal faz? Compara ali preço. Só que não muda muito. Por que não muda muito? Porque a margem líquida da empresa é muito pequena, né? A TV ali muda um precinho ou outro. Então, eles trabalham com a empresa ali em margem muito apertada. E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, o volume de vendas cresceu, né? O volume total, olha lá, mais de 12% ano aí contra ano passado. Celulose, a gente também viu mais de 16%. Papéis, mais 15%. Ou seja, a empresa, a operação da Klabin continua forte. Ela continua vendendo e aparecendo como uma grande empresa. Eu já vou falar da dívida, mas eu vou falar, pessoal, também de outra coisa que muita gente tem medo, que são as criptomoedas, né? Carol, o Bitcoin está derretendo, o Bitcoin morreu. Eu escuto muito isso, turma. Calma, nós estamos mostrando aqui uma empresa que também teve um problema de queda e tem outras aí na empresa, outras empresas na bolsa. E não é diferente com a cripto. Só que é nessa janela de queda, e eu estou te falando, que as pessoas vão comprar. Eu estou comprando. Se vender, eu vou comprar. Por quê? Eu quero comprar em promoção, em baixa, eu não vou comprar em alta. Então hoje eu vim falar para vocês, pessoal, da Coinbase. Precisa ter segurança, sim, para colocar o seu dinheiro, né, pessoal? A gente fala, eu quero começar, vai lá, começa com as famosas pirâmides que prometem 20% ao ano. Então hoje eu trouxe a Coinbase para vocês, pessoal, e por esse link que está aqui embaixo, ou por esse QR Code, você tem que ser por aqui, ou por aqui você vai participar de uma promoção muito especial da Coinbase, que inclusive está listada lá nos Estados Unidos, segue regras rígidas. E o governo Trump, o governo dos Estados Unidos, faz a sua reserva de Bitcoin e deixa lá na Coinbase. O que você vai fazer, pessoal? Passo a passo para ficar tranquilo para você. Primeiro passo, Carol, vou abrir minha conta. Clica lá, é gratuito, super fácil de abrir. Mandei os documentos, abri minha conta. Segundo passo, turma, é fazer um Pix da sua conta que você usa aqui no Brasil, R$10. Você vai ali, já abriu tua conta, você vai pegar aqueles R$10 e investir em qualquer cripto que você quiser. Eu sugiro o Bitcoin, eu gosto muito do poderoso chefão. Em terceiro lugar, turma, o que vai acontecer? A Coinbase vai ver isso e vai te devolver R$20 em Bitcoin na sua conta em até 48 horas. Mas tem que ser por esse link que está aqui ou pelo QR Code que está aqui na tela. Certo, pessoal? E aí a gente vai seguir em frente aqui comigo. Eu falei isso aqui para você, porque às vezes cai e você fica com medo. Larga de ser medroso, não vai comprar quando tá verde lá no teto, né? Aí depois fica desesperado. Caiu e fica desesperado. Não pode, gente. A dívida, pessoal, da empresa, ela caiu muito, tá? Esse talvez seja o dado mais importante desse trimestre. Quando a gente fala dessa dívida que cai muito, isso é importante para o mercado. Porque, olha só, o endividamento líquido dela, ó, caiu de 30,4 bilhões para 24 bilhões. O mercado vê isso muito positivo. A alavancagem dela caiu de 4 para 3,1 EBITDA, né? Então, ainda está acima do 3? Tá, mas está pouquinho. Ela é uma empresa que precisa, às vezes, fazer um empréstimo. Pô, vou fazer ali uma nova planta, vou ali. Ela é verticalizada, então ela investe em vários setores. E isso é excelente para o mercado. Agora, por que a maior preocupação da Klabin, né? Muitas pessoas se preocupam com a Klabin, sempre foi. Ah, a empresa é boa, mas ela é muito endividada. Todo mundo fala isso. Ah, eu não gosto da Klabin porque ela é muito endividada, né? Só que, pessoal, ela começa a mostrar Só que agora ela começa a mostrar uma desavalancagem muito relevante. Por quê, turma? Olha só, o dólar caiu. Isso ajuda na dívida. Na Klabin, como eu falei, receita dolarizada. O dólar caiu de 5,74, agora eu não sei como tá. Vamos colocar ali 5,10 a média, né? Teve uma queda, ele volta, queda, volta. Vamos colocar assim. Como a Klabin ela tem muita dívida em dólar, ela consegue fazer o quê? Reduzir o valor da dívida. Ela tem uma receita dolarizada, mas quando o dólar cai é bom para ela também, porque ela consegue baixar essas dívidas que estão em dólar. E aí, pessoal, isso melhora a alavancagem da Klabin. Faz com que a Klabin melhore, que ela não fique com aquela alavancagem absurda, né? E aí, pessoal, o que foi ruim? Carol, e olha o lucro, né? Infelizmente, o lucro virou prejuízo, isso a gente tem que falar. O lucro líquido, pessoal, do primeiro trimestre de 2025 foi de 446 milhões. E o primeiro trimestre de 2026 foi de 497 milhões negativo.
Opa, Carol, aqui eu vou olhar. Mas tem um detalhe, pessoal, que é mas é um muito de caixa alta mesmo, que é importante. A Klabin, pessoal, o lucro líquido sozinho, ele engana bastante. Por quê? Tem efeito cambial, como eu falei, é uma commodity, sofre efeito cambial, tem uma dívida dolarizada e também tem a marcação contábil. Isso aqui, pessoal, o mercado olha muito mais o quê? EBITDA, que é aquilo que eu falei, né, do lucro operacional, olha muito mais a geração de caixa que a empresa está dando com a receita subindo e a alavancagem. Isso aqui faz todo sentido do que o lucro líquido puro cair. Porque se ela conseguir mexer aqui, ó, aumentar o caixa, desalavancar, ela consegue aumentar esse lucro, né? Então, como que o mercado pode interpretar essa questão da Klabin? Lógico que tem ruídos, né? Tem que tomar cuidado, uma visão pessimista. Ah, as margens seguem pressionadas, né? Ah, o EBITDA caiu, o celulose está num ciclo fraco. Meu Deus, agora tem um resultado abaixo do esperado. Calma, a Klabin tem 100 anos de história. Ela não faz só celulose. Ela faz ali fralda, como eu falei, papel higiênico. Pô, a gente recebe e-commerce todo dia, a maioria das caixas são de quem? Klabin. Tem muita caixa que já deve ter chegado. Renan, na sua casa já chegou, que eu sei, deve ter chegado um monte de coisa do Mercado Livre. E a visão otimista, pessoal, o volume segue forte. A empresa continua crescendo, mais 100 anos. A dívida caiu e a alavancagem melhorou bastante. Então, isso aqui é uma visão otimista. E pode estar perto do fundo de um ciclo, pessoal, que é um ciclo negativo para a Klabin, né? Então, a Klabin, ela vendeu mais, ela faturou mais, ela reduziu bastante a dívida que ela tinha e ainda sofre com margens menores, que a gente fala em prejuízos contábil, por causa do cenário da celulose, né? E essa dívida em dólar. Então, o mercado agora ele precisa entender o seguinte: nós estamos perto do fundo do ciclo da empresa, né? E ela tende a melhorar. Agora, o mercado ele já tinha precificado um cenário mais complexo para essa empresa, verdade. Então, apenas foi só uma surpresa. Tanto, pessoal, que a empresa caiu nos últimos anos apenas 2,7%. Nos últimos anos ela não caiu, teve empresa que caiu 10, 20%, ela não. E aí sai um fato relevante, olha só, olha esse fato que saiu aqui. A Klabin vai fazer uma recompra, um programa de recompra de ações. Está aqui, né? Vou deixar também na tela, veja o fato relevante, é importante. Por quê, pessoal? Provavelmente a empresa faz essa recompra para ter foco na geração para o acionista, para ela poder pegar dinheiro, investir em outras coisas e ela sabe que a ação dela está barata no mercado. Então ela fala, opa, a gente tem mais potencial. Recompra as ações para depois esperar subir e vender mais caro. Isso é muito comum nas empresas. Então, pessoal, a gestão é muito eficiente da estrutura da Klabin, né? E quando faz essa compra, né, a administração tem uma excelente performance na Klabin. Então, isso aqui, ó, mostra que a Klabin está, mostra que a Klabin está esperta com tudo isso. E ela soltou esse fato relevante esses dias. Então, pessoal, a Klabin, ela aprovou essa recompra de ações. Na prática, turma, isso representa exatamente o que eu falei, que a própria empresa pode ir lá no mercado e falar, opa, vou comprar aqui, né? Por quê? Porque essas empresas aí essa empresa como a Klabin, como muitas outras, sabem que está barato. Elas compram barato, seguro, fazem lá uma boa aquisição, depois solta para o acionista. E aí, pessoal, isso reduz o quê? As ações que estão em circulação e aí pode aumentar a participação de quem quer continuar, né? O acionista compra mais, porque ele vê que está mais barato. É igual ao Bitcoin, vê que está mais barato, compra mais e enche o bolso. Então, pessoal, a Klabin já informou, tá? Que pode recomprar aí até 31,25 milhões de unidades dentro de um prazo de 18 meses, de junho de 2026 até dezembro de 2027. E aí, pessoal, isso aqui deixa uma mensagem muito clara para nós, né? A administração, ela acredita sim, e é muito forte, que no preço atual faz sentido usar a parte dos recursos que a companhia tem para comprar suas próximas ações. Só que cuidado, tá, turma? Muito cuidado. Porque isso não significa que a ação amanhã, nossa, comprei a recomprou, vai subir amanhã. Calma, é a longo prazo. A Klabin faz isso, outras empresas fazem, investem, e a gente sempre, pessoal, investe para o longo prazo. Nunca é para o curto prazo. Ah, vou sair vendendo tudo agora porque vai subir.
calma, respira e vai investir para o longo prazo, tá bom, pessoal? A Klabin hoje, ela depende basicamente de 5 gatilhos para subir forte, né? E a gente já falou ali, ela faz a recompra, mas ela não muda, ela não vai ter um ciclo sozinho ali, só da celulose. Então a gente já sabe disso. Precisa melhorar a margem? Precisa. Precisa continuar a reduzir essa dívida? Precisa. Mas ela já mostra que o cenário, que talvez venha sido, né, um complicador aí para o resultado, está ficando para trás, né? E é uma empresa, como eu falei, verticalizada. O que ela depende hoje? Preço da celulose subir. A gente sabe esse é o principal fator para a Klabin, para ela, né, ter uma receita melhor, para a margem explodir, ela depende bastante, o EBITDA subir forte. O lucro acaba melhorando muito. E o mercado quer isso. Os investidores e nós, investidores, queremos isso. O problema atual, o que acontece, turma? A oferta global está em excesso. Olha quem está aqui, né? Excesso de oferta global. Aí, quando você tem excesso, o preço cai. E a China desacelerou. E a China é uma grande importadora de celulose. Então, essa ação sofre porque o mercado ele nunca está olhando agora. O mercado ele já vê lá para frente. Eu sempre falo isso. O mercado não está olhando aqui, ó, a TV, o computador, né? Agora. Ele está olhando já o quê? Opa, lá na frente. O que pode acontecer? Mas pode mudar todo o cenário. 2, continuar reduzindo essa dívida, que é importante. Esse trimestre já ajudou muito, a gente vê isso. A empresa é excelente, está alavancada, né? Mas se ela continuar gerando caixa, reduzindo dívida e continuar baixando a alavancagem para 2,5, 2, vamos torcer quanto mais baixar ali, tá muito bom. O mercado pode ver a ação como diferente, com resultado diferente. E é isso que a gente vai esperar. Terceiro, o dólar mais alto, né, pessoal? Era lógico, quem esperava que o dólar ia chegar a 4, 4,20? A gente avisou aqui, o dólar é a moeda mais forte do mundo, né? Então isso parece estranho para o investidor brasileiro, por favor. Mas a receita ajuda a Klabin, porque a receita é dolarizada. Por que caiu? Só que tem um porquê disso, porque ela exporta muito, só que caiu a exportação e a receita vem em dólar. E a gente teve momentos em que o dólar caiu. A gente viu isso acontecendo agora há pouco, né? Então, esses custos que vêm não é em real que a Klabin tem, é em dólar. Então, dólar muito alto machuca a receita da Klabin. E o dólar moderadamente, que é o que a gente espera agora, ajuda bastante. O quarto ponto, pessoal, juros do Brasil caírem. Meu Deus, a gente precisa desses juros. Calma, não dá para baixar os juros na caneta, porque a gente tem inflação. Então, a Klabin, pessoal, é uma empresa que ela precisa, ela ajuda, né? Tem ajuda quando esses juros no Brasil caem. Porque ela pode fazer investimento, ela pode pedir mais empréstimo, assim como outras empresas, com uma taxa muito menor. Ela depende de financiamento, como eu falei, para fazer projetos. Agora, quando os juros caem, e eu espero que esse governo faça cair, devagar, mas caia, né? Não suba mais, as alavancadas elas sofrem com os juros altos, elas têm um valuation, né, que muda também. E, pessoal, isso quando os juros caem, melhora, e o fluxo volta para as ações cíclicas. Porque todo mundo precisa de celulose, todo mundo precisa de caixa de papelão, todo mundo precisa de papel higiênico. Agora é o seguinte, quando esses juros caem, né? O governo tem que dar uma estudada aqui e fazer esses juros caírem. E 5, pessoal, o mercado acredita que o pior já passou, tá? O pior já passou. Porque esse talvez seja o maior gatilho psicológico. Que é isso que eu quero falar com você. Às vezes a pessoa fica desesperada e ela sabe, ai meu Deus, vai vendendo na baixa. Calma, turma, é uma baita empresa. Não é à toa que o Barsi fala e outros investidores falam na Klabin, né? Hoje a ação ela negocia barata. E é verdade, porque tem o medo. A pessoa fala, ai, a margem está pressionada, o setor é ruim, está com dívida, está caindo muito, né? Ciclo fraco. Só que é essa hora aqui que o mercado fala, ficou para trás isso aqui. Agora a gente tende a ver melhora. E aí a pessoa inexperiente, pessoa que acontece muito, acaba vendendo a ação na baixa de uma baita empresa, né? Então o que pode impedir também? A gente tem que falar. O que pode impedir a subida da Klabin? Os riscos. A China desacelerar, celulose continuar fraca, não acredito que isso vai continuar por muito tempo. O dólar cai muito, também não acredito que isso vai ficar por muito tempo. Os juros permanecerem altos, sim, no Brasil. Acho que vai ser difícil a gente ter um juros baixíssimo. E novos projetos aumentarem também aí, porque aumenta a dívida. E a gente precisa de financiamento mais barato, não só a gente, como as empresas. Então, pessoal,
a Klabin, ela não precisa virar uma empresa perfeita para subir, né? Aquela empresa redondinha. Ela precisa de alguns ajustes. Então ela não precisa mostrar, ela só precisa mostrar, ó, calma, a gente está ajustando, tá tudo bem, estamos fazendo investimento, nós vamos melhorar para os acionistas. Se a celulose melhorar, que é o que a gente espera, a dívida continuar caindo e os juros recuarem, o mercado pode reprecificar a ação rapidamente. E isso pode acontecer, tá, gente? E presta muita atenção aqui, por quê? Porque isso cria uma sensação, a ação está descontada, recuperação, a empresa não vai bem. É nesse ponto que tem um monte de investidor que fala assim, ó, aqui eu tenho uma oportunidade antes da virada. Porque eu acredito numa virada enorme da Klabin. Sempre acredito, tanto que eu tenho a Klabin na carteira. Então, pessoal, a empresa, ela começa agora uma nova fase. E essa nova fase, pessoal, ela começa a colher frutos. O projeto Puma, ela vai aumentar a produção, ela vai aumentar, né, mais investimentos, isso vai trazer o volume dela, vai aumentar, a receita tende a aumentar, como eu falei, não perdeu receita, não caiu a receita. Então, pessoal, de longe eu não vejo a Klabin hoje como uma empresa quebrada, mas de forma alguma. É uma baita empresa, tá, gente? Então, vejo ela passando um momento difícil, sim, do setor dela. Mas, pessoal, eu gosto da Klabin. Eu tenho Klabin na carteira. Acho que mesmo com esse probleminha que ela teve, esse problema de ver, né, o preço baixo da celulose, o dólar oscilando muito, em tempos difíceis, ela continua sendo uma empresa que paga bons dividendos, os indicadores dela, ela tem caixa, né? Porque a empresa tem que ter caixa, se tem dívida tem que ter caixa também. Então, pessoal, eu acho que ela mostra muita eficiência. E aí é nesse momento, turma, que normalmente as pessoas olham para a Klabin, vou vender, e tem gente comprando, porque a Klabin é muito forte. Ela é uma empresa, sim, tá, centenária, e é muito forte. Além disso, se preocupa com a reciclagem, que é importantíssimo. Tá bom, gente? Carol, você tem a Klabin? Tenho. Carol, você vai comprar? Pessoal, se você vender para mim, eu vou comprar. Se você for no mercado, eu vou comprar. Porque para mim a Klabin é uma excelente empresa. Tá bom, gente? Assim como o Bitcoin, tem gente com medo e vendendo. Tá lá, né? Meu Deus, o que eu faço? Tem gente comprando. Eu tô comprando aos poucos aí, mês a mês. Tá bom, gente? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo para vocês. E eu sempre vou falar. Voa Brasil! Fiquem com Deus, ó. Um beijo para você. Principal, fiquem com Deus como sempre. E a gente se vê aí no próximo vídeo.